Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a deputada estadual Leninha, que agora também assume a presidência do diretório do PT em Minas Gerais. Deputada, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço pela oportunidade, né? Acho que vai ser um bom bate-papo para a gente atualizar sobre esse contexto das eleições internas do PT. O PED é um processo eleitoral direto, né? Nós estamos falando que o filiado do município vota desde o presidente nacional, o diretório nacional, presidente estadual, o diretório estadual e presidente municipal com o diretório municipal. Então é um processo longo, mas bastante participativo e movimentado. Já entrando nessa questão da eleição, foi uma eleição bastante tumultuada. A gente teve decisões da justiça, teve a questão da Dandara, que se colocou como candidata e depois não pôde concorrer. Qual que é a reflexão que ficou todo esse processo eleitoral? Tem algo que a senhora vê que deveria ter sido diferente? Bom, historicamente o PT, com seus grupos internos, fazem as disputas sobre a gestão do partido. Isso é a nível nacional, estadual e municipal. O balanço que a gente faz é que nos últimos anos, inclusive minha força nunca, nos últimos 20 anos, não presidiu o PT, a gente fez disputa e não ganhou, mas a gente compôs o diretório e a executiva. O que mais me chamou a atenção desse processo, de fato, foi a judicialização quase que em cima da hora, né? Vamos dizer que estava tudo pronto para a eleição acontecer no domingo de manhã e no sábado à noite a gente recebeu a decisão da liminar para incluir o nome, né, da minha concorrente, né, até então, na chapa, e isso fez com que o PT Nacional pudesse adiar o processo de escolha aqui em Minas Gerais. A senhora ganhou a eleição para a presidência, mas vai pegar um diretório ali ainda com várias tendências ali, principalmente do deputado Reginaldo Lopes, e um diretório ali com bastante cicatrizes depois, principalmente desse processo eleitoral. Como que a senhora pretende articular e como que a senhora vê essa divisão ali que a senhora vai encontrar no diretório? A construção das forças é algo natural do PT, é inerente ao partido. Eu particularmente sinto que eu tive, pela primeira vez em Minas Gerais também, um número maior de grupos internos do PT em torno de uma candidatura. Para você ter ideia, Letícia, o deputado Ricardo Campos era candidato, o deputado Beleque era candidato, todos estavam aptos a participar do processo e eles, na reflexão da unidade, da maturidade política, eles retiraram as candidaturas e vieram somar a minha candidatura. Da bancada de 10 deputados federais, eu tive o apoio de 7 deputados federais, da ministra Macaé, do André Quintão, e das forças, né, o Movimento PT, Articulação de Esquerda, Socialismo em Construção, fora outras forças na sociedade que alinham com o nosso projeto de país de Estado, que também esteve com a gente, o Levante Popular da Juventude, Brasil Popular, os movimentos sociais, MST, MAB, enfim. Nós tivemos assim, uma força muito importante daqueles e daquelas que constroem o PT. Então, eu penso que agora nós vamos viver uma nova fase. A fase não é nem da disputa interna, passou, agora a nossa nova fase é de composição. E essa composição, de fato, precisa vir pessoas sérias, comprometidas com essa reconstrução do PT em Minas Gerais, para os desafios que nós temos pela frente. Então, eu creio que, decantado todo esse período, baixando a poeira, a gente vai ter a lucidez necessária, a inteligência, para fazer uma boa composição. A senhora está falando sobre a composição, né? O grupo ligado ao deputado Reginaldo Lopes conseguiu ali votos suficientes para ter postos importantes ali no diretório. Como que já tem acontecido essa articulação? Como que tem sido? A senhora vai tentar pelo menos a tesouraria, que é tido, né, como um posto importante no diretório? Não, a chapa ligada ao deputado Reginaldo, ao Cristiano e a Dandara e ao Miguel, né? São os parlamentares, não só os parlamentares, né? Mas a gente tem o Luizinho, Marquinhos Lemos, doutor Jean, enfim, pessoas que estão ligadas a esse projeto que disputou as eleições agora do PT. Eu penso que eles vão querer a tesouraria, que é um cargo importante, né? Mas a gente tem outras pastas importantes, como a Secretaria-Geral de Organização do Partido, aquela que faz contato com todos os diretórios, a gente tem a comunicação, que é uma outra pasta importante também para o PT. Então, eu creio que na discussão, na nossa perspectiva, né, a gente vai fazer uma boa composição, dialogando nessa construção, mas o mais importante, na minha avaliação enquanto presidenta do PT, é que as pessoas que possam vir somar, possam vir juntos, né, para enfrentar esses desafios
e a gente não ter postura de boicote ou de dificuldade para o trabalho que o PT precisa fazer em Minas Gerais. Mas essas conversas já começaram ou ainda não? Ainda vai acontecer? Elas ainda vão acontecer? Elas ainda vão acontecer. A gente entrou de recesso parlamentar, né, o atual presidente, o deputado Cristiano, está em viagem. Nós vamos aguardar a chegada dele na próxima semana para a gente iniciar as tratativas, para a gente avançando na negociação e chegando na composição, para a gente chegar no nosso encontro estadual já com esse definido, né, não só para fazer um grande encontro no Estado, para a posse, mas também para indicar os rumos que o PT deve tomar em Minas Gerais. A última vez que a senhora esteve aqui, a senhora defendeu ali que a prioridade do PT em 2026 fosse ali a reeleição do presidente Lula. Como que, assumindo o diretório, qual que vai ser a prioridade da gestão da senhora? Quais vão ser os principais compromissos? Bom, primeiro o PT que eu construí, que discuti muito na campanha, um PT mais perto, um PT mais forte, um PT que aconteça de fato nas cidades. Então nós precisamos fortalecer o PT. Se o PT for forte em cada cidade, se a gente conseguir ter um bom diretório, uma boa executiva, que atue não só na época da eleição, mas durante todo o período da vida do cidadão e da cidadã, a gente pode ter um PT mais forte em Minas Gerais. Então a nossa proposta é a gente fazer encontro com os presidentes dos diretórios municipais que foram eleitos, a gente fazer uma escuta bem qualificada, né? Cada região é uma realidade. A gente vai primar muito por encontros regionais, a gente vai primar pelos setoriais que existem no PT, que fazem os debates temáticos, né? De combate ao racismo, da comunidade LGBTQIA+, de proteção animal, das mulheres, enfim. Nós vamos retomar internamente a nosso processo de auto-organização, mas o mais importante é a gente abrir o PT para fora. Nós precisamos oxigenar, nós precisamos discutir com a sociedade, nós precisamos entender o que está acontecendo nesse fenômeno, né? Nós estamos falando na política, e em Minas Gerais não é diferente, então nós vamos ter que fazer processos simultâneos de auto-organização, reorganização interna, mas ao mesmo tempo o compromisso de abrir o PT para esse diálogo com a sociedade, um PT mais para fora, já que o que para dentro a gente vai dar conta de fazer. Quando a senhora fala desse PT para fora, já tem alguma mudança que vem na visão da senhora que deve acontecer? Bom, o que tem na visão é que nós temos desafios novos, né? O PT precisa encarar o debate sobre, por exemplo, mudanças climáticas. Nós precisamos retomar o trabalho nas comunidades para fazer o debate, como é que as pessoas estão sentindo esses efeitos, né, dos câmbios climáticos. Essa noite nós acompanhamos aí, né, a madrugada fora o Congresso votando o PL da devastação. A gente está entendendo que no caso de Minas Gerais, que é um estado que tem muita atividade econômica ligada à mineração, às monoculturas, que a gente precisa ter uma política ambiental no estado que seja mais favorável aos nossos ecossistemas. Então o PT, na minha avaliação, conversar para fora é conversar sobre o assunto, é conversar sobre a água, que é tão importante para as cidades, mas também para as comunidades rurais, para os negócios. O PT precisa conversar mais sobre assuntos que têm a ver com a sociedade mineira, brasileira, enfim, do mundo, né? Da última vez que a senhora veio aqui, falando ali em composições e articulações para 2026, a senhora pediu, né, uma sinalização um pouco mais clara do senador Rodrigo Pacheco. Saiu algumas notícias que a senhora, inclusive, pretende se encontrar com ele. Como que está essa conversa, pensando em 2026 e organização do PT para governo do Estado? Bom, é importante voltar a uma pergunta anterior sua, porque eu sempre disse que a nossa prioridade do PT é a reeleição do Lula e a ampliação de nossas bancadas, federal e estadual. A discussão majoritária, o PT, na minha perspectiva, vai protagonizar uma outra história. Nós não queremos ser coadjuvante. Não é que o PT vá liderar, mas o PT precisa entrar nessa discussão da chapa majoritária, seja para governo, para vice-governo, para o Senado, né, de uma forma mais orgânica. O PT de Minas, e Minas Gerais é um estado importante na federação, ele não pode ficar na subalternidade, aguardando decisões nacionais. Então, primeiro, nós temos que conversar bem com os nossos em Minas, com a Marília, Margarida, com o Reginaldo, enfim, com todas as lideranças de Minas, conversar bem com o nosso PT nacional, com o presidente Edinho e conversar também com o presidente Lula. Importante fazer uma certa arrumação interna para a gente, quando se posicionar para fora, inclusive nessa perspectiva de que o Lula publicamente já mostrou o interesse do senador Pacheco ser o nosso candidato, e é importante que a gente vá até o Pacheco de uma forma muito organizada, com a força necessária para poder se posicionar, seja numa composição com ele ou não, seja a discussão da vaga do Senado. Então a gente tem uma tarefa interna para fazer, que eu acho que é realinhar as forças,
reorganizar também essas forças para fazer as conversas que nós precisamos fazer em Minas Gerais. Mas, em primeiro momento, ainda o PT ainda trabalha com essa ideia do que o presidente Lula tem sinalizado, que é a intenção de ter o Rodrigo Pacheco para o governo do Estado, e a senhora pretende se encontrar com ele? Qual que é o prazo para isso? Nós temos o segundo semestre com muita agenda em Brasília, né? Nós temos o segundo semestre essa agenda de posse do presidente nacional, que vai acontecer dia 3 de agosto, e a gente tem, então, essa conversa com o PT Nacional, com o presidente Lula, que eu acho que é na confirmação do presidente Lula para Minas Gerais, é o que ele imagina, que dentro do arranjo, Minas não é uma ilha, não está isolada, então eu penso que o presidente Lula pensa no arranjo nacional, onde é que entra Minas Gerais nesse desenho, nesse xadrez da política. Então, ouvindo o presidente Lula, eu creio que vai ser uma incursão só a Brasília, ouvir Lula, ouvir o Edinho e ouvir o Pacheco, que é muito importante. Mesmo que a gente agora percebeu que há sinais mais visíveis de que ele topa vir disputar o governo de Minas, mas nós precisamos confirmar essa posição dele, porque acho que é a partir daí que a gente começa, então, a pensar na estratégia de ampliação de outros partidos aliados no Estado, qual vai ser o palanque de Lula aqui em Minas, para além das nossas federações, né? Essa resposta a senhora espera nesse segundo semestre. Então. Isso. A gente quer virar 2026 com a clareza de onde o PT vai se posicionar com a relação à chapa majoritária. Este ano também a gente quer trabalhar com a nossa chapa de deputados federais, porque a nossa intenção é ampliar de deputados estaduais. Então, mas a gente quer virar o ano tendo clareza de qual o caminho que o PT de Minas vai trilhar para que a gente possa reeleger Lula e ampliar nossas bancadas. Caso venha uma sinalização de uma não candidatura do senador Rodrigo Pacheco, já se pensa em um plano B? Quem que poderia ser esse nome dentro do PT? Ou se abriria mão ali de disputar o governo de Minas? É muito importante a gente disputar o governo de Minas, inclusive para as chapas proporcionais de deputados federais e estaduais, é importante ter uma chapa majoritária. Eu penso que o PT tem nomes fortes, né? Como eu já disse, a Marília Campos, nós estamos falando da Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, o próprio Reginaldo, né? Na bancada de deputados federais, a gente tem grandes nomes, o Patrus Ananias. Nós estamos falando de pessoas que têm uma história nesse estado e que poderia, sim, vir somar nesse projeto, caso haja necessidade. Mas, por enquanto, que a gente quer chegar no final de 2026, como eu disse, sabendo para onde nós vamos. Se não for com o Pacheco, é lógico iniciar o processo de discussão sobre o nome que a gente vai trabalhar em 2026. Saíram algumas notícias de que o senador Rodrigo Pacheco teria sinalizado ali para aliados que não gostaria ali de uma candidatura, que o PT fizesse muito parte dessa candidatura. Se realmente existiu essa conversa, realmente? Eu não tenho conhecimento disso, eu creio que para todo político, quanto mais amplo o leque de alianças é melhor, né? Claro, pode ser que o senador não chegou até, pelo menos até mim, eu saiba, não existe essa indisposição da gente estar na chapa com ele ou de ajudar a liderar esse processo. O que a gente tem é que um respeito muito grande pelo senador, um estadista importante, já mostrou enquanto presidente do Senado, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem postura, uma pessoa da prática da boa política, né? Ele diz, eu também costumo repetir, que Minas Gerais é um estado tão importante na política nacional. Nós já demos o Juscelino Kubitschek, o Tancredo Neves, o Itamar Franco. Então nós precisamos retomar Minas Gerais, nesse contexto nacional, com líderes políticos à altura do debate sério, responsável, não esse debate de rede social, de TikTok, de lacração, mas um debate sério que a gente precisa fazer com que Minas volte com esse tipo de político para o bem da política mineira e do Brasil. A senhora mencionou o nome da prefeita de Contagem, Marília Campos. Ela é sempre bastante elogiada, tem uma gestão bem avaliada em Contagem, mas o nome dela ainda não emplaca ali como unanimidade dentro do partido em todas as tendências. Eu queria perguntar para a senhora por quê? A unidade passa por isso, né? Nós temos que deixar de lado as divergências, procurar as confluências, né? Se o nome da Marília, de fato, é o nome que é melhor avaliado, e é claro que isso também depende dela, não é uma decisão nossa do PT, né? Passa pelo desejo pessoal, que é uma outra conversa que a gente quer fazer com essas lideranças nossas do PT, com a Marília, com a Margarida, com o Reginaldo, com as pessoas que disputaram nas últimas eleições, a gente fazer uma conversa franca para antecipar os processos, para a gente também ir construindo esse caminho a partir do desejo da pessoa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, as questões internas a gente vai tratar. O PT, historicamente, em nome do
fortalecimento do palanque de Lula em Minas, a gente já construiu coisas que às vezes não agradou tanto a militância, né? Então a gente sabe que a militância quer dar palpite, opinião, isso é normal, mas a gente quer aqui o que é melhor para a nossa reeleição do Lula e para o nosso projeto de ampliação de bancada. A senhora falou que é importante o PT ter uma candidatura ao governo de Minas, pensando ali nas eleições para deputados. Então, o PT vai ter alguma candidatura, sendo Pacheco ou não, ao governo de Minas? Eu creio que sim. É o nosso desenho, é o nosso desejo, provavelmente é o desejo das lideranças do PT de Minas Gerais. Claro que é um desafio a gente identificar uma liderança, né, que possa fazer essa disputa e esse embate, mas eu creio que nós temos bons nomes no PT que possa cumprir esse papel, mais uma vez, em nome do projeto nosso de Estado. Como que vai ser o trabalho do PT para a questão dos cargos do Legislativo? Qual que é a pretensão do partido de fazer em 2026? Bom, nós ampliamos nossa bancada da legislatura passada para essa de deputado estadual e federal. Da legislatura passada para deputado estadual, a gente ampliou para mais 4 deputados. E na bancada federal, mais 2. Então, nós queremos, né, uma ascensão mesmo, uma ampliação dessas cadeiras. A gente avalia que na reeleição do Lula a gente precisa ter um Congresso mais alinhado com os projetos nossos mais da esquerda, vamos dizer centro-esquerda, né, enfim, mas a gente precisa ampliar nossa bancada de deputados federais e é esse o debate que a gente quer fazer. Então, a gente vai procurar identificar e mapear lideranças, né, do Estado, ou que tiveram uma boa performance nas campanhas para as prefeituras, ou que são lideranças que estão históricas aqui, para a gente ter uma boa chapa para deputado federal, assim como para deputado estadual. Para deputado federal, a gente tem a sinalização do Pedro Rousseff, que é vereador em BH, um dos mais votados, a Gleide Andrade, o João Batista Marisguia, são nomes que estão nos chegando como possíveis candidatos na nossa chapa de deputados federais. Para deputado estadual, a gente sabe do retorno da Macaé, nossa ministra, ela volta a disputar uma vaga para deputado estadual, do André Quintão, que é o atual secretário nacional da Assistência Social, do Daniel Sucupira, ex-prefeito de Teófilo Otoni. Então, a gente tem nomes já surgindo e a nossa tarefa para esse semestre é buscar identificar essas lideranças para a gente virar o ano também já sinalizando uma chapa forte para fazer a disputa do Legislativo. E para o Senado, já tem alguma discussão de quem que poderia ser esses nomes? A discussão do Senado no PT tem um nome que passa, que é o do Reginaldo Lopes. Na eleição anterior, ele se colocou como nosso pré-candidato, né? E não deu certo daquela vez. Quem sabe agora, a gente também não fez nenhuma conversa com ele, mas é um nome colocado. Assim como o nome da Marília também, às vezes, é colocada para o Senado, a Margarida. Enfim, nós estamos abertos, então, a essas discussões internas. E também, é claro, baseado com isso, um pouco a intenção de voto, né? Fazer pesquisa para saber se a gente tem um campo, né, de aceitação desses nomes, de como é que a gente poderia pontuar bem na disputa estadual. A senhora mencionou a intenção da ministra Macaé de disputar ali a Assembleia Legislativa e nos bastidores se fala que talvez ela poderia ser cotada até uma vaga de vice se o PT ficasse como vice. O PT tem a pretensão, se não for cabeça de chapa, ser o vice é uma condição? Não é uma condição, mas é um debate que precisa ser feito. Nós não vamos, é claro, pressionar, condicionar isso para essa disputa em Minas Gerais, né? Nós estamos falando que a gente tem nomes, bons nomes, né? Da Macaé também é um bom nome, né? Mas nas conversas com ela é um pouco isso. A intenção dela é voltar a disputar uma vaga na Assembleia. Mas tudo na política muda, né? O cenário hoje é um, amanhã é outro e 2026 será outro. Então, o que a gente quer é se preparar com muita antecedência para a gente ter plano A, B e C para fazer a disputa em Minas Gerais. A gente vai ter isso com certeza, já que a minha disposição e com certeza a nova executiva vai trabalhar muito para que isso aconteça. Minas Gerais sempre é considerado um estado pêndulo, né? O presidente que ganha em Minas geralmente é o mesmo que vence. Como que vai ser esse trabalho em Minas Gerais do PT para a reeleição do presidente Lula? Primeira coisa que nós precisamos fazer é retomar o trabalho de base nas periferias e comunidades, inclusive fazendo um bom debate sobre os programas sociais que a gente vem retomando, reconstruindo no Brasil, já que o governo anterior desmontou muito programa importante. A gente precisa fazer isso discutindo uma inclusão politizada, discutir com as pessoas por que esse governo coloca no seu orçamento programa Minha Casa Minha Vida, programa Luz para Todos. Nós estamos falando de um governo que agora resolveu, de fato, enfrentar essa questão tributária para taxar os mais ricos, um governo que quer isentar quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Então, é um governo que tem um foco e um olhar direcionado
para os mais pobres, para a gente reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Então, nós precisamos fazer com que essa mensagem chegue à população, por isso o PT tem que ocupar todas as cidades, todas as comunidades, para a gente sair forte nesse debate político e ter bom resultado eleitoral. Se não houver uma candidatura da esquerda competitiva, a senhora avalia que isso pode atrapalhar a reeleição do presidente Lula? Eu creio que aqui em Minas Gerais, a tradição, como você me disse, quem ganha Minas ganha o Brasil, vai haver um investimento forte, do ponto de vista político, principalmente, para a gente fazer, ter um bom campo, não só de aliança, mas de nome. Então, na nossa perspectiva, nós vamos conseguir, de fato, ter um nome competitivo. É a nossa esperança, né? Inclusive essa depositada no desejo do Rodrigo Pacheco e do Lula, mas a gente construir esse caminho, porque não tem como a gente não ter um nome para disputar que seja competitivo, né? A gente fala isso de um lado, a gente tem um grupo dos conservadores, mais conservadores, fascistas, enfim, de um lado, do outro, a continuidade do Partido Novo, com, né, o vice-governador disputando também. Então, a gente vai ter uma terceira via, com certeza, que vai poder, de fato, fazer uma boa disputa em Minas Gerais. Quando a gente falou mais cedo, né, sobre essa questão de mágoas e rachas dentro do partido, tem uma questão do eleitor com o governo do PT, quando foi a gestão do governador Fernando Pimentel. Como que reverter essa percepção do eleitor em relação ao PT? Primeiro, acho importante a gente dialogar sobre isso. O governo Zema vai entregar um Estado com mais dívida do que o Pimentel entregou. Então, há uma narrativa, inclusive, na minha avaliação, injusta com o governo Pimentel. Porque o que se propagandeia aí é que o governo que deixou dívida com o servidor, que não pagou em dia, mas ninguém fala que o Pimentel pagou a dívida. Né? Ninguém fala que o Pimentel é que fez uma movimentação em Brasília que favoreceu o governo atual em ficar anos sem pagar a dívida. A questão da liminar, né? A questão da liminar que o governo Pimentel conseguiu. Então, tem muitas políticas interessantes que o governo Pimentel fez que a gente precisa evidenciar. Na educação, por exemplo. A educação, me lembro que os primeiros anos do governo Pimentel foi o período que teve o maior reajuste, não foi nem recomposição de salários para a educação, para os servidores públicos de modo geral. Então, na reta final do governo, que coincidiu inclusive com o golpe contra Dilma, então houve um descompasso do governo federal com o governo do Estado, foi o impeachment de Dilma que dificultou o governo Pimentel. Mas foi um governo que fez muitas coisas interessantes, que nós precisamos retomar esse debate. Então, eu acho que já se passaram quase 8, né, vão passar 8 anos, né? Então, assim, a gente precisa refrescar a memória do povo daquilo que o governo Pimentel fez também pelo Estado de Minas Gerais. A senhora, em determinado momento, mencionou a questão da federação. E chegando em 2026, como que a senhora vê essa federação do PT com PV e PCdoB? Tem chance de rever essa aliança agora? Não tem chance me parece que não tem chance, pelas informações que eu tenho. O que me parece que há boatos de uma ampliação dessa federação, com o PSB, com o PDT, enfim. Como é uma decisão nacional, eu creio que no final desse ano já vai ter uma sinalização, porque pelo que nós estamos entendendo, mantém-se a federação PCdoB, PV e PT, mas há uma discussão de ampliação dessa federação a nível nacional. E já se tem uma discussão de quais outros partidos poderiam fazer parte? Então, tem uma discussão do PSB, tem uma discussão do PDT, que são partidos que estão na base do governo Lula desde o início, né? Então, pode ser que essa configuração da federação ela altere o ano que vem, mas ampliando mais do que reduzindo. Você tem a federação do PSOL e Rede, que também se alinham mais com, né, são base do governo. Então, a gente pode ter nós estamos falando uma ampliação dessas federações para o ano que vem. Uma das reclamações do antigo presidente, do Cristiano Silveira, era a pouca participação dos mineiros ali no primeiro escalão do governo Lula. A senhora acha que Minas é subrepresentada ali na esplanada? E qual que vai ser o trabalho agora desse diretório em relação a isso? A gente, a avaliação nossa, inclusive, que a gente ouviu durante a campanha, é que, pela própria falta de unidade do PT mineiro, é que a gente ficou assim, mal representado, vamos dizer assim. Porque a Macaé hoje está lá, mas é um mérito dela, não do partido. Não foi uma construção partidária. E de construção partidária a gente não ocupou nenhum primeiro escalão. Isso deixou a gente bem chateado, mas isso é reflexo, na minha perspectiva, de uma falta de sintonia entre nós, de falta de unidade entre nós.
O PT só será forte quando a bancada federal estiver unida, a bancada estadual, que é muito unida, nós somos muito unidos. Então não pode ter vaidades nem interesses pessoais, tem que existir uma necessidade coletiva de um projeto coletivo. Na minha perspectiva, Minas Gerais ficou de fora, coisa que nunca aconteceu em governos anteriores, seja da Dilma, seja do Lula, né? Nós já tivemos ministros, né, mineiros, o Dulce, o Patrus Ananias, o próprio Fernando Pimentel, né, nos nossos governos, Dilma, Lula, e agora nesse governo, novo governo Lula, a gente não teve do PT diretamente na primeira hora, ninguém representando. Então isso serve de alerta para nós. Acho que nessa nova composição nossa, a gente tem que manter essa unidade e a gente atuar em bloco em Brasília para ter a força necessária para, de fato, ser não só reconhecido, visto pelo governo Lula, como contribuição importante para a nação. Então eu penso que nós vamos virar a chave e, com certeza, um novo governo Lula, a gente vai estar mais organizado, mais unido e mais forte para poder ocupar ministérios importantes. A senhora mencionou que pretende se reunir tanto com o diretor nacional, com o presidente Lula. Essa vai ser uma demanda que a senhora vai encaminhar? A primeira demanda que a gente vai encaminhar é sobre as eleições em Minas Gerais. Isso é o mais importante. Primeiro tem que ganhar o governo, né? E ganhar de uma forma organizada, unida, mostrando força e unidade, eu acho que favorece para uma ocupação ministerial. Então, a primeira tarefa é pensar como é que Minas Gerais vai se comportar, como vai se posicionar frente a essa discussão aqui em Minas e com o governo federal. A senhora também é vice-presidente da Assembleia. Agora, como presidente do PT em Minas Gerais, muda em algo a atuação? A senhora acha que pode ter algum desconforto, algum mal-estar? Não, todos que conhecem minha pessoa, né, como eu construo a política, sabe que eu respeito as divergências, as diferenças, não tenho uma forma violenta, eu não distrato ninguém, a gente tem que ir no campo das ideias e combater as ideias, né? E nossa posição é muito clara de manter a radicalidade naqueles temas que são caros para a gente, mas também manter, né, nós estamos falando o afeto, a consideração e o respeito às pessoas. É claro que o PT às vezes é muito citado no parlamento e a gente tem que se posicionar, mas é muito mais a defesa de projeto de país, de projeto de partido, do que com as pessoas. Isso não muda na Assembleia. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelos parlamentares, inclusive os que são opositores ao nosso projeto político, mas isso não vai mudar e alterar, né, a nossa posição lá na Assembleia. Continuo na vice-presidência, com a confiança do presidente, mas também tentando construir a boa política, a busca da unidade e, principalmente, o que é melhor para Minas Gerais. Deputada, já caminhando para o final, a senhora é a primeira mulher, né, uma das primeiras mulheres negras, mulheres presidindo o PT em Minas Gerais. Como que a senhora pretende ampliar essa questão de participação de mulheres e diversidades do PT no Estado? Tem uma coisa que a política está indicando, que as mulheres e as periferias e as minorias, não minorias, né, que eles dizem, estão chegando para ficar e têm ganhado uma adesão maior na sociedade. Quando a disputa hoje tem mulheres, há uma adesão hoje bem diferente de alguns anos atrás. Então, acho que nós estamos numa crescente e é importante a gente pensar em políticas, não só políticas e programas, mas ações concretas, para que cada vez mais mulheres, jovens, comunidade LGBTQI, povos tradicionais, enfim, de quilombo, indígenas, possam ocupar esse lugar que eles nunca ocuparam antes. Então, são lugares que foram negados ao longo dessa sociedade machista, racista, que acho que nós não temos capacidade nem inteligência de ocupar isso. Nós estamos chegando, estamos fazendo bem feita a nossa tarefa, a nossa missão. Eu creio que isso alerta a sociedade de que, de fato, nós viemos para ficar e que o PT é um partido que tem nas suas pautas, né, tudo isso que a gente chama de combate ao racismo, combate aos preconceitos, à misoginia, enfim, nós vamos trazer isso mais forte ainda na pauta do PT, para que a gente tenha cidades cada vez mais seguras para as mulheres, a gente tenha cidades que não, né, que diminuam o racismo que existe ainda nelas e que a gente possa construir uma outra sociedade, que é isso que a gente pretende. Só uma última pergunta. Muitas das críticas feitas ao PT é que o PT tem se tornado um partido um pouco mais de centro, feito alianças ali de centro e tem deixado de ser um partido de esquerda. Como que a senhora avalia isso, se essa é a opinião da senhora? Nós temos que entender que a política ela se constrói num contexto que não é só nosso, né? Nós estamos num contexto que a gente tem várias variáveis. E é claro que tem pautas importantes para a gente, mais à esquerda, né? Nós estamos falando de combate à desigualdade social, nós estamos falando de
num projeto do bem viver, onde as pessoas possam ter acesso ao mínimo possível. E é claro que você tem setores dentro do próprio PT, né, que quer radicalizar mais, né, a discussão da reforma agrária, do acesso à terra. Nós, na minha perspectiva, nós precisamos achar um caminho, sem abrir mão daquilo que a gente acredita, mas também, ao mesmo tempo, ir construindo aos poucos aquilo que é mais viável, aquilo que é palpável. Então, tem coisas que, mesmo a gente querendo, não é possível fazer. A gente não é uma ilha também, né? O partido não está isolado. Essas alianças com o Centrão, a senhora não vê ali com maus olhos? Não, aliança com o Centrão sempre teve presente na política. A gente deveria banir o Centrão. Mas em nome da governabilidade, por exemplo, do presidente, quando a gente senta na cadeira e tem a responsabilidade num país ou num estado ou numa cidade, a gente tem que procurar não ser intransigente, mas não abrir mão daquilo que acredita, mas ao mesmo tempo ir construindo. É como uma negociação, você recua, você avança, e é nessa forma que eu acredito que a gente pode ir fazendo as mudanças, que são pequenas às vezes, mas elas são importantes para a gente construir aquilo que a gente acredita. Eu gostaria muito, né, de manter essa radicalidade na política, também na questão orçamentária, nas questões do desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, e que às vezes não é possível porque também o Brasil não é uma ilha, nós estamos inseridos num contexto mundial. Agora a gente está vendo essa discussão das tarifas, né, americanas, enfim, nós não somos ilha, então a gente precisa ter responsabilidade também nesse contexto. Deputada, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda, também voltar outras vezes. Eu agradeço, Letícia, no Café com Política. Espero que a gente possa vir fazer debates, né, sérios, importantes, naquilo que a gente acredita e faz na política. Muito obrigada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.